Bom dia, amados, a paz seja convosco. Hoje nós chegamos ao dia número 84. Gente, Deus seja louvado, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós já chegamos, no dia 84. Eu vou ler com vocês o versículo do dia, do nosso livro, que diz assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Paizinho. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um devocional, Pai. Tanto que o Senhor tem falado conosco, Deus, nesses dias, através da vida de tantas pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada ensinamento. Muito obrigada, Senhor, por cada chave liberada, Pai. Que nós possamos fazer uso, Senhor, dessas chaves, Pai, e ter realmente um rompimento sobrenatural na nossa vida, Senhor. Nós te damos graça. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com cada filhinho seu que está online, Pai, que está assistindo essa live, que permanece fiel até aqui, Senhor, acompanhando esses devocionais. Recompensa, Senhor, a cada um deles. É o que eu te peço, Senhor. Usa, Pai, a minha vida para falar com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Vamos lá, meus amados. O tema de hoje é sementes que geram diamantes. A história do livro fala a respeito de um rei. Olha só, vou contar só o trechinho, o comecinho, tá? Diz assim, enquanto a caravana passava numa aldeia na Índia, o rei virou-se para um homem e perguntou: o que tens de oferta para me honrar? O homem, que levava um saco de sementes, gente, ele tinha um saco de sementes, ele pegou 3 sementes e entregou para o rei. O rei lhe disse: aqui estão 3 diamantes por 3 sementes, e seguiu viagem. O homem pôs a mão na cabeça e disse: se eu tivesse ofertado mais sementes, eu teria recebido mais diamantes. Isso é só um trecho. Nós ouvimos frequentemente do nosso pastor uma frase que diz assim: você nunca vai ganhar de Deus no dar. Isso é muito verdade, meus irmãos. Quantos de nós já temos experiências com votos, com ofertas, de tudo que Deus tem feito, de Deus abrindo porta de emprego, de Deus abrindo, suprindo as nossas necessidades e nos ajudando a passar pelas adversidades. A gente nunca ganha de Deus no dar. Nós não fizemos nada para merecer a vida, nós não fizemos nada para merecer a roupa, a comida, e o Senhor tem nos suprido de tudo. Como é bom quando nós somos fiéis ao Senhor, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor já foi muito mais conosco, Ele já nos supriu de muito mais. Muitas vezes nós é que deixamos a nossa fidelidade de lado, quando nós deixamos de honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quantas vezes nós é que vacilamos? Quando às vezes o mês está um pouco mais apertado, as dívidas estão um pouquinho mais altas, saíram um pouco do controle, a primeira coisa que a gente pensa é: esse mês eu não vou dar o dízimo não. Quando deveria ser ao contrário, quando deveria ser assim, Senhor, eu vou te honrar primeiro, porque eu sei que o Senhor já me honrou. Quando a gente acha que a gente está honrando a Deus primeiro, irmãos, ainda assim Deus já fez. Porque se nós estamos recebendo nosso salário hoje, o Senhor já nos permitiu trabalhar o mês inteiro, Ele já cuidou da gente o mês inteiro. Você entende? Quando nós temos a consciência de que nada do que nós temos é nosso, é tudo dele, veio dele e tem que voltar para Ele, nós conseguimos entender a grandiosidade de tudo isso. Nós conseguimos entender que nós somos meros administradores daquilo que o Senhor tem nos entregado. Então entenda, em nome de Jesus, o tamanho da bondade do Senhor, e que quando nós entregamos a Ele aquilo que é dele, nós só estamos fazendo aquilo que é nossa obrigação, nada além disso. Olha só, nós lemos aqui, vou ler com vocês um versículo que está aqui, abriu. Em 2 Coríntios 9:6, lembre-se,
Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente volta lá para a historinha do rei. Depois que aquele homem entregou 3 sementes, ele falou: poxa, se eu tivesse dado mais. Mas isso tudo é Bíblia, irmãos. É uma história que ilustra, mas isso é a palavra de Deus. Nós precisamos honrar ao Senhor. É lei da semeadura. Às vezes a gente fala assim: ai, Deus castiga, Deus não faz nada disso, irmãos. É lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Se você planta com fartura, você vai colher com fartura. Mas quando nós pensamos ou quando nós retemos aquilo que o Senhor tem nos entregado, aí realmente a gente vê a situação ficar um pouco mais apertada. Mas não porque Deus tem nos castigado, não. Mas é porque é semeadura, você não plantou. A nossa pastora sempre nos ensina que nós devemos dar nome à nossa semente. Ai, coloque nome na sua semente, porque aquilo que você plantar, meu irmão, você vai colher. É a Bíblia. O que você está plantando diante do altar do Senhor? Muitas vezes, diante da adversidade, quando a gente está passando uma situação, ou quando nós estamos diante de um apelo de oferta, a gente tende a falar: ai, Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu vou fazer tal coisa. Ah, Senhor, eu vou fazer isso. E ali, movidos, não sei se por uma emoção ou por uma consciência momentânea, a gente faz aquele voto diante do Senhor e a gente diz: Senhor, eu vou fazer isso. Mas aí Deus abençoa. E quando chega o dia de pagar o nosso voto, a gente olha e fala: nossa, mas eu vou dar tudo isso. E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: não era tudo isso que eu prometi. Eu prometi só talvez um pouquinho menos. E quantas vezes a gente vê as pessoas deixando de cumprir os votos que fizeram ao Senhor? Olha só o que diz em Eclesiastes 5, versículo 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi o engano. Você tem noção do quanto que é sério quando nós nos comprometemos com o Senhor? Quando nós empenhamos a nossa palavra diante do Senhor: Senhor, eu vou fazer isso. E depois, no meio do caminho, a gente volta atrás e diz: não, Senhor, não era bem assim. De Deus não se zomba. Nós temos que ser fiel ao Senhor, porque Deus tem sido fiel conosco em todo o tempo. Então, quando você fizer um voto ao Senhor, faça um voto de maneira consciente, que não seja movido pela emoção, mas um voto racional. Um voto, não um voto de tolo, um voto que você vai cumprir. E quando você fizer esse voto, mais do que depressa, irmão, mais do que depressa, cumpra o seu voto. Se for um voto financeiro diante do Senhor, caiu o dinheiro na sua conta, em nome de Jesus, transfere. Não dá tempo para raciocinar, para pensar, porque Satanás se aproveita desse tempo para tentar enganar você e fazer você desistir de cumprir o voto que você sabe que você fez. Essa é uma palavra muito séria, porque fala acerca de você honrar ao Senhor, porque fala acerca de você cumprir aqueles votos que você tem feito diante do Senhor, porque fala a respeito de você semear, de quanto mais você semear, mais você vai colher. Cheio, mais. Então, quanto mais eu der, mais eu vou receber. Isso é barganha? Não, amado. Volto a dizer, é semeador. É a palavra de Deus. Deus não... A gente não faz barganha com o Senhor. Até porque a gente nunca conseguiria. Como nosso pastor diz, a gente não ganha de Deus nunca. Então, em nome de Jesus, dedique-se à obra do Senhor. Seja fiel a Ele nos seus dízimos, nas suas ofertas. É claro que todos nós sonhamos, sabe, em alcançar lugares altos. É claro que todos nós sonhamos em ter boas casas, em ter bons carros. E muitas vezes, pensando nisso,
Nós acabamos retendo aquilo que é do Senhor por medo que isso nos faça falta lá na frente. Mas nós temos mais do que ouvido falar, nós temos visto homens e mulheres de Deus que se gastam na obra do Senhor, que são os primeiros a ofertar quando tem alguma campanha, quando tem alguma coisa. E nós temos visto essas pessoas prosperarem. Nós não temos apenas ouvido, nós temos visto Deus fazendo grandes coisas na vida dessas pessoas. Essa é uma chave poderosa. A fidelidade ao Senhor, a honra ao Senhor, é uma chave poderosa para que o Senhor nos abençoe. E quando nós honramos ao Senhor, quando nós cumprimos o nosso voto, quando nós cumprimos a nossa palavra, então em nome de Jesus, faça os seus votos diante do Senhor. Seja generoso na casa dele, seja generoso na obra do Senhor, porque tudo que você plantar diante do altar do Senhor, meu irmão, eu te garanto, vai dar fruto. Eu sei que muitas vezes a nossa situação está difícil e eu sei que eu também já passei por situações assim. Muitas vezes a gente semeia com lágrimas, não com tristeza, porque a gente não quer ofertar, mas é porque a gente sabe que está passando por uma situação difícil e todo mundo tem um momento de angústia. Mas a gente colhe com alegria, porque o Senhor ele não deve nada para ninguém. Tudo que você plantou no altar do Senhor, tudo que você chorou, o Senhor ele vai fazer crescer, ele vai fazer dar frutos e você vai voltar com o braço cheio de feixes, cantando de alegria, porque o Senhor vai honrar a tua fidelidade. Então seja fiel ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você possa semear muitas sementes e colher muitos diamantes. Que o Senhor prospere a sua casa, seus celeiros. Que você possa ver a sua despensa abastada, suprida. Que você possa ver os seus filhos com saúde. Que você possa ver o seu trabalho prosperando e você comendo do fruto do seu trabalho. Que você possa ver a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor te alcançando todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a bênção do Senhor nos alcança e não nos causa dano. Você vai ver a mão do Senhor a te abençoar de uma maneira sobrenatural, de modo que você vai falar, Deus, mas eu nem mereço tanto. E a bênção do Senhor vai te alcançando, porque você tem sido fiel na obra dele, porque você tem sido fiel na casa dele. Então permaneça sendo fiel e honrando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por cada filho teu que permaneceu aqui, Senhor, que ouviu, Pai, essa mensagem. Eu não sei, ó Deus, com quem o Senhor tinha que falar, qual era o direcionamento, Pai, que o Senhor tinha que dar para esses irmãos, mas eu espero, Pai, que eles tenham guardado, Senhor, essa mensagem no coração deles, ó Pai, e que eles façam uso, Senhor, dessas chaves que o Senhor tem liberado. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Nos ajuda, Senhor, a cumprir os nossos votos, Pai, que temos feito diante do Senhor. Tantos votos, ó Deus, que estamos fazendo, Pai. O voto do ar-condicionado agora, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos cumprir aquilo que prometemos diante do altar do Senhor. Que o Senhor possa recompensar, Senhor, a cada um desses irmãos, ó Deus. Espírito Santo do Senhor, nos ajuda, Pai, a permanecer, a não desistir, a não parar no meio do caminho, Pai, mas a continuar te honrando com tudo que nós temos, Pai, com os nossos bens, com os nossos talentos, a continuar, Pai, te colocando sempre em primeiro lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos deles, ó Pai, que eles possam ver, Senhor, florescer, Pai, que eles possam ver dar frutos, ó Deus, cada semente que eles lançaram diante do teu altar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.